imagina que você tá em 2011, Harry Potter tá acabando, Crepúsculo tá no meio, Jogos Vorazes estava chegando, e todo o estúdio queria sua saga adolescente de sucesso. No meio disso tudo, a DreamWorks olhou para um livro e pensou: isso aqui vai ser o novo fenômeno adolescente. E bom, não foi bem assim. Hoje vamos falar sobre O Esquecido, Eu Sou o Número 4, o filme que tentou ser Crepúsculo. Sejam bem-vindos ao canal Cine Insano, um canal onde o cinema não tem limites. Eu sou o Gabe e Eu Sou o Número 4 estreou em 2011 com a direção de DJ Caruso. É o nome do cara. O mesmo cara que dirigiu Paranoia e Controle Absoluto. Já dá pra ver mais ou menos onde é que vai parar isso. O filme foi baseado no livro de Pitacus Lore, ou Pitacus Lore, não sei. O livro fazia parte da série Os Legados de Lorien, que tinha planos de virar uma franquia de 6 livros. O roteiro foi escrito por Alfred Gough e Miles Miller, os mesmos caras de Smallville e Shang-Chi. O filme começa com o assassinato de um dos Lorienos, que é basicamente um planeta. Quer dizer, Lorien é o planeta e eles são os caras que viviam lá, mas que vieram pra Terra. Porque os vilões Mogadorians, eles não conquistam, eles dizimam o planeta. Então os Loriens vieram pra cá e os Mogadorians seguiram o resto deles. E esse Lorieno que foi assassinado era o número 3. E os Mogadorians, eles são meio humanos, mas eles também parecem que são tipo bicho, careca, tatuado. A maquiagem é muito maneira, mas eles são bem estranhos. Aí você se pergunta, mas por que ele matou o número 3? Bom, isso não está no filme, porém os Lorienos só podem morrer em ordem numérica. Por exemplo, tem o 1 e tem o 2 e tem o 3. O 1 e o 2 morreram, aí depois eles mataram o 3. E aí eles estão indo atrás do número 4, que é o nosso protagonista, o John Smith, que na verdade antes tinha outro nome, mas eu já esqueci qual é. A gente conhece o John fazendo besteirinhas, como dar um mortal no jet ski dele, depois ele vai pra água lá com uma menininha, só que aí ele sente na perna dele um negócio queimando. Inclusive, o lugarzinho ruim pra eles terem colocado isso, né? Podia ter colocado no braço, porque esteticamente fica mais maneiro. Aí ele sente queimar, sai uma luz dessa queimadura e ele continua no mar. Inclusive, vagabunda essa garota. Ela deixou ele sozinho lá, entendeu? Ela correu e deixou ele sozinho. Se o cara tivesse morrendo lá, ia deixar ele sozinho. Então depois disso, ele acorda na praia e um cara com uma faca, tipo a do CS, acha ele e fala que eles têm que ir pra casa. E esse cara é o Henry, que é o guardião do John, que também era um soldado lá em Lorien. E ele é guardião do John porque os pais dele morreram lá em Lorien. Então depois do Henry pegar algumas coisas lá, tacar fogo, porque ninguém nunca pode saber que o John existe, porque senão os caras que é tatuado vão atrás dele. Então ele pega um monte de coisa, começa a queimar, começa a arrumar as coisas pra poder partir. A gente vê que ele tá queimando uma placa da Flórida. E enquanto eles estão arrumando as coisas, a gente vê um lagarto. O lagartinho feio, mal feito, Jesus amado, que CGI ruim. Pelo amor de Deus. E depois que eles botaram tudo na mala do carro, estão prontos pra ir, a gente vê que eles estão indo pra Ohio. Cara, é bem longe da Flórida. Então isso mostra que eles estão sempre ali se movendo, sempre saindo de um lugar, indo pro outro. Nesse meio tempo, deles indo pra Ohio, a gente vê que eles estão sempre mudando de cabelo, cortando cabelo, pintando cabelo, identidade falsa, que é justamente pros mogadores não acharem eles de jeito nenhum. Porque também esses mogadores, eles são muito bons com cheiro. E nesse meio tempo que ele tá mudando a cor de cabelo, ele também explica pra gente que as cicatrizes são avisos de quando outros Loriens morrem. E o nome da cidade que eles chegam é Paradise, paraíso. Irônico, não é mesmo? E lá o Henry fala pro John, olha só, fica aqui, não sai pra lugar nenhum. Ninguém pode saber que você tá aqui. Mas o John simplesmente decide: caguei pro que você falou, não me interessa que querem me matar, não interessa, vão vir atrás de mim, eu vou pra escola. Por quê? Porque eu quero ir pra escola. Ele é a única pessoa que eu conheço que queria ir pra escola. E estão querendo matar ele. Aí o John vai pra escola, garoto novo, olha pra uma menina. Qual é essa menina? A Sarah. Já ó, tô apaixonado. Acabou de ver a menina, já tá apaixonado. Como era pro John ficar quieto, sem ninguém saber que ele tá aqui, sem chamar atenção, não adianta. Ele chega na escola, os bullies já vê ele. Cara, outra coisa também que esse filme aqui é um nível totalmente nada a ver, esse bullying que eles fazem. Quando o John tá no corredor ainda da escola, batem no outro personagem que é o Sam, do nada no meio do corredor, sabe? E não tem um inspetor ali pra poder ver o que tá acontecendo, pra poder falar. Sei lá, cara. Pra mim não fez muito sentido isso não, é muito discrepante, sabe? O John tá lá no corredor, ele vê essa cena e o Sam tem um armário que é do lado do John. Quando o Sam abre o armário dele, o John vê que tem ali um OVNI. E aí o John pergunta:
E aí, esse OVNI aí e tal, esse OVNI vai ser importante pra trama. E aí, no dia seguinte, ele vai pra escola de novo, só que dessa vez no lanche, ele vai sentar lá fora, porque ele não tem amigos, ele não tem ninguém, porque ele tá sempre se mudando. Ele vê que a Sarah tá sentada lá fora também. E aí ele olha pra ela, né, tentando dar aquela disfarçada, não consegue. Ela olha pra ele, dá uma disfarçada também. O Mark, que é o valentão, pega uma bola de futebol americano e taca no Sam, que é o típico nerd, e machuca ele. Então o John, que não tem sangue de barata, pega ali a bola de futebol, vê se o Sam tá bem, mas aí quando ele joga essa bola de futebol, algo nele muda. Ele joga essa bola super forte. Tão forte que quando a bola acertou um dos amigos ali do Mark, ele foi 2 passos pra trás e caiu no chão que nem bosta. Então a Sarah tira ali umas fotinhas dele, lembrando que ele não pode ter foto em lugar nenhum, porque senão os mogadores vão achar ele. Só um adendo também. Meu Deus, esses atores são muito ruins. O ator que faz o John, que é o Alex Pettyfer, ele é muito ruim. Tem uma cena no final do filme, meu Deus do céu, que é assim, tipo assim, é de doer, sabe? É de doer. Talvez dublado até salve, mas em inglês é muito ruim. Ele fala assim: esse matou o Henry, eu quero ele. He killed Henry, I want him. É muito ruim mesmo. A atriz que faz a Sarah também, Diana Agron, ela é muito ruim também. Quando é pra mostrar que ela tá com medo, ela não consegue mostrar que ela tá com medo. Tem uma cena também, perto do final do filme, tem um bicho gigantesco, enorme, assustador, seguindo eles. Ela dá um sorriso. Listen to me. I'm not gonna let them hurt you, okay? Do you understand me? E ela também fica com uma cara de bunda. O filme todo ela tá com a cara de bunda. Eu não consigo entender essa cara de bunda dela. A personagem também da número 6, que depois ela vai entrar aqui. Jesus amado, que personagem ruim. Porque ela tenta ser descolada, mas ela não é. Ela fica metade do filme esquecida, sabe? Tipo assim, ela aparece uma vez ali no começo e depois ela fica esquecida o filme inteiro pra depois aparecer no final do filme. Não constrói a personagem dela. A Teresa Palmer, ela é ok, mas também tipo assim... força muito o personagem dela. O único ator que realmente é bom nesse filme é o Henry, que é o Timothy Olyphant. Ele realmente é bom. Você acredita no que ele tá passando pra você. Ah, eu esqueci de falar que a lagartixa que a gente vê lá segue eles pra Ohio. A direção desse filme também é bem medíocre. As cenas de ação são totalmente picotadas, você às vezes fica perdido. Os ângulos de câmera não são nada criativos. A coloração do filme também é bem daquele estilo anos 2000 Transformers, sabe? Ah, também tem uma coisa muito engraçada que o Henry fala pro John, se mistura com a rapaziada. E aí o John fala, não, eu sei misturar. E a primeira coisa que ele faz quando ele chega na escola é parecer um maluco. Aí ele bota o capuz e fica assim. Aí o John vai pra casa, ele viu a Sarah lá, ficou, ai, tô apaixonadinho. Quando ele chegou lá na escola, ele soube que ela tem um site, que ela bota as fotos dela lá. Só que não foi falado qual era o site que ela tinha. Nesse filme aqui, as pessoas simplesmente sabem as coisas ou têm as coisas. É muita coincidência. Então ele vai pra casa, vai no computador dele, bota lá o site dela, vê que tem umas fotos dele lá, entendeu? Porque o nome do site é Estranhos in Paradise. Ele fica felizinho porque tem umas fotos dele. E aí ele vê que o Henry tá tirando todas as fotos dali, porque não pode ficar rastro deles. E aí ele fica com raivinha do Henry, entendeu? E aí o Henry vai lá e fala pra ele, eu falei pra tu que tu tinha que ficar quieto, que tu tinha que ficar aqui dentro, e que você, se fosse pra lá, você ia se misturar. Ele dá esse sermãozinho nele. Então, no dia seguinte, na escola, John percebe que algo diferente tá acontecendo nele, e ele sai dali correndo. Tem uma montagem, tipo uma montagem de treino, quando o John tá com raiva do Henry, dele simplesmente virando um mestre no parkour, pô. E do nada ele começou a fazer vários parkour assim, difícil, e é isso, entendeu? Essa é a montagem de treino, que também é horrível. O John dá uma saída, porque ele tá com raiva do Henry, e aí ele encontra a Sarah na rua. O filme dá a entender que foram tipo 2 dias, entendeu? Que eles se conhecem. E eles já estão muito próximos. Do nada a Sarah pergunta se ele tá com fome, e ele vai comer dentro da casa dela. E pra piorar, os pais da Sarah agem como se eles já conhecessem muito o John. E aí depois o John vai pro quarto da Sarah. Cara, é a primeira vez que eles estão se vendo fora da escola. Essa cena da família aí é porque o John fica assim, ai meu Deus, eu queria ter uma família, né? Queria ter uma casa que pudesse ser normal, que não sei o que. Serve de nada essa cena aí do jantar, porque eles jogam conversa fora e realmente jogam fora porque não tem nada de importante ali.
E quando o John tá indo embora, a gente vê que o Mark é um doido. Ele tá no carro esperando o John sair. Ele queria ter certeza que o John tava ali junto com a Sarah. Por quê? Ele já namorou a Sarah. Só que aí a Sarah cortou as asinhas dele, terminou com ele, e aí ele não deixa mais ninguém ficar perto da Sarah. Então, no dia seguinte, na escola, o John e o Sam vão abrir o armário e bum, explode uma tinta lá nele, que foi o Mark, claro, que botou ali. E outra coisa também, isso daí é muito fora da realidade. Isso não acontece. Principalmente no high school, que é o ensino médio, isso não acontece, cara. Como que ele abriu o armário dele se ele não tem o código do armário? Porque pra abrir tinha que arrebentar o armário dele. E como que ninguém na diretoria foi avisado disso? Porque, pô, se o teu aluno é manchado com tinta dentro da escola por causa de outra pessoa, tu tem que tirar satisfação, né? Pô, é roupa, material, é um monte de coisa. Mas aí, quando isso acontece, o Sam vai procurar uma foto ali dentro do armário, que é a foto que tava ele e o pai dele. Depois disso, eles vão lá se lavar. O Sam dá uma roupa lá que ele achou nos achados perdidos pro John. E aí vem uma cena que me incomoda um pouco. Se aquela foto é tão importante pro Sam, ao ponto dele procurar no armário dele, todo sujo, levar pra lavar e lavou a foto, por que que depois dele falar pro John sobre o pai dele, ele jogou a foto fora? Não precisava, porque não faz sentido nenhum. Ele super se preocupou com a foto e depois jogou ela fora. Quando tava nessa parte aí, eu já queria que o filme terminasse já. Não tava mais aguentando ver o filme não. Pelo amor de Deus, que filme ruim. Depois disso, o John vê lá a Sarah no meio do corredor, aí ele não quer falar com ela, mas aí ele vai lá e fala com ela, fala assim, ah, pô, tu não falou que tu namorou o Mark lá, aquele doido. Aí ela explica lá pra ele, dá um, entendeu, dá um miguezinho. E aí eles vão pro parque, que lá na janta, na casa dela, eles tinham combinado de ir pra esse parque. Vão pra um brinquedo no parque, que é um brinquedo de terror. Inclusive eu tomei um susto nessa cena. E aí nesse brinquedo, como é tudo escuro lá, o Mark e sua trupe, eles vão todo mundo lá de preto, igual ninja, visão noturna, pra poder o quê? Separar a Sarah do John e meter a porrada no John. Enquanto isso, o Henry, ele tá indo procurar uma pedra que ele viu que o pai do Sam tinha achado. Então ele foi pra uma casa lá, tava andando, convenientemente ele pisou bem onde tinha um buraco desse tamanho, ele pisou lá certinho e achou a pedra. E outra, o John tava com raivinha da Sarah, né, por causa do negócio do Mark. Como que a Sarah mandou mensagem pro John pra ir pro parque, sendo que ela não tinha o telefone dele? Eles nunca trocaram o telefone, nem pra ter um negocinho assim no roteiro, tipo, obrigado por ter me dado seu telefone ontem, ou sei lá, simplesmente ela pedindo o telefone dele. Não, não tem, é simplesmente ela tem o telefone dele, porque sim. Depois que os amigos do Mark pegam o John e metem a porrada nele e separam a Sarah dele, o John com muita raiva se levanta, mete a porrada em geral, tá com um cara lá da árvore que não sei o que, e depois ele vai lá, quase quebra o braço do Mark. O Sam tava de butuca o tempo todo, entendeu? Porque ele escutou a Sarah gritando e acabou vendo os poderes do John. Então, depois dos acontecimentos lá no parque de diversão, o Sam manda uma mensagem pro John, porque ele também, por alguma razão, tem o telefone dele, porque lá no começo ele disse, eu não sou o tipo de pessoa com quem você quer andar, porque eu sou um nerd. Como que ele tem o telefone dele? Então, o John vai lá, fala com o Sam primeiramente pergunta pro John o que ele é. Aí depois ele vai lá e fala pro John que o pai dele acreditava nos negócios de alien, o pessoal chamava ele de maluco, realmente o pai dele devia ser maluco. Aí o John vai lá, com 1 minuto de conversa, e fala pra ele, olha, seu pai estava certo, existem aliens. Eu sou um alien. Assim, muito rápido, é um negócio que ninguém poderia saber, aí ele vai lá e fala isso com 1 minuto de conversa. Logo depois dessa conversa, o John recebe uma ligação do Henry, só que ninguém fala nada. Então ele acha estranho e vai investigar. Ele vai e liga pro Sam e fala assim, preciso da sua ajuda. Então o Sam vai lá com a caminhonete dele, ajuda ele dando carona, e depois quando eles chegaram no local, que o cara no telefone falou pra eles se encontrarem, o John desce da caminhonete e fala pro Sam que não é pra ele ajudar ele, que é pra ele voltar pra casa. O Sam foi, levou uma 12, pegou a 12 e foi querer ajudar o John mesmo assim. Chegando lá, tem uma cena que também me irrita. Agora que o John tem poderes, ele pode levitar as coisas. Pode jogar as coisas pra baixo, pode jogar as coisas pro lado, ter luzinha na mão, super força. Mas aqui nessa cena, ele simplesmente destranca uma porta. Tipo assim, a porta tá aqui, ele tá aqui. Ele faz assim e destranca a porta. Igual tem outra também que depois ele vai ligar o motor da caminhonete do Sam. Depois disso eles caem numa armadilha lá, eles veem que o Henry tava lá, eles soltam o Henry, aí os Mogodorens chegam no local e querem matar o Henry e o John. Mas eles conseguem escapar. Quando eles estão saindo, o Mogodoren pula no capô do carro e dá uma facada que atravessa o Henry. E aí o Henry começa a morrer.
Só que o que eu acho horrível dessa cena é que simplesmente, em vez deles deixarem o Henry morrer ali mesmo na caminhonete, morrer devagarzinho e tal, ele fica ali no cantinho e depois eles vão e enterram ele, não. Simplesmente tem um corte do nada e aí o Henry tá lá morrendo do lado de um trilho de trem. É muito aleatório. Malcolm was using it to track the others. Wait. So my dad was... He was helping us. He was supposed to bring us together. You need to find the others. Together you'll be more powerful. Bom, depois disso um monte de coisa ruim acontece, os policiais acham que o John e o Henry eram terroristas, tá todo mundo atrás deles, a polícia tá atrás deles, os Mogodorans estão atrás deles, e eles estão ferrados, isso sim, entendeu? Então com tudo isso, a Sarah manda uma mensagem pro John perguntando: quem é você de verdade? E aí o John fica com peso na consciência e vai lá na festinha falar com a Sarah. Só que quando ele chega na festinha, o Mark liga pro pai dele, que é o xerife, e fala: pai, ó, ele tá aqui na festa, vem pegar ele. O xerife vai a polícia toda da cidade, eles estão lá conversando no telhado, o policial chega, a Sarah escorrega no telhado, cai. Só que antes dela bater no chão, o John segura ela só com o poderzinho da mão. Enquanto ele, segurando ela com o poder da mão, dá um mortal que ele não precisou dar impulso nenhum, cai ao mesmo tempo que segura ela nos braços. E aí todo mundo vê isso e agora todo mundo sabe que ele é alguma coisa que não é humano, que aquilo ali é impossível de fazer. E então ele sai junto com a Sarah pra floresta pra poder fugir daquilo ali. E a Sarah tem a brilhante ideia: calma, vem comigo. E ela leva ele pra escola. Por que ela levou ele pra escola? E outra, por que ele foi junto, sendo que ele tava sendo procurado pela polícia e pelos alienígenas careca? Não era pra ele ter ido junto, é muito burro. Que roteiro ruim. Aí eles estão lá na escola, os alienígenas careca sabem que eles estão lá na escola, vão atrás dele, vão querer matar ele, e na hora que o cara vai matar o John, a número 6, ressurgida das cinzas, porque o roteiro esqueceu dela pela maior parte do filme, volta ali e dá um tiro no alienígena careca. E depois disso eles vão lá, se apresentam, ela fala que ela é número 6, que não sei o que. Aí chega o Sam, todo mundo tá lá, os 4 juntos. Por isso eles começam todo mundo a dar tiro, a brigar, a esfaquear o outro. Aí aquela lagartixa verde ruim de CGI, que depois virou um cachorrinho e ficou lá com o John, virou um bicho gigantesco. Olha como é que esse roteiro é inteligente, hein? Que era pra depois lutar com os bichos gigantescos dos alienígenas careca. Que também ninguém sabe o nome, porque não foi falado e dane-se também, né? Vai rolar uma puta briga de computação gráfica. Eles vão pro campo da escola. E aí lá no campo da escola, eles matam o líder dos alienígenas carecas. Depois deles matarem o líder dos alienígenas carecas, acontece igual em Transformers. Eles vão todos pra um lugar, tem uma árvore, é a mesma paleta de cores. E a musiquinha no final é tão ruim. Eu dei graças a Deus que esse filme tinha terminado. E nesse final o John vai embora com o Sam e com a número 6, porque aquela pedra que o Henry tinha achado, se você juntasse as duas partes da pedra, o John poderia achar os outros enumerados. Eu Sou o Número 4 custou 50 milhões e surpreendentemente faturou 150 milhões. Mas mesmo com esse lucro, a DreamWorks pulou fora. Ela achou que o hype não justificava uma continuação. Certo estava ela. Mas e aí?
O que deu de errado nessa bomba desse filme? O personagem principal, o John, não tem carisma nenhum, o ator dele. O filme é clichê demais, parece uma mistura de Crepúsculo, Superman, com Matrix. E aí, com tudo isso, a crítica detonou o filme no Rotten Tomatoes com 33% de aprovação somente, tá? Então, Eu Sou o Número 4 não é um filme ruim. Eu dei graças a Deus que esse filme tinha terminado. Mas também não é uma maravilha. É um filme pra você assistir quando você tiver com sono. É um bom filme pra fazer isso. As cenas de ação são e os atores são Mas e você? Já viu Eu Sou o Número 4? O que você achou desse filme? E você acha que merecia uma continuação? Comenta aí que eu quero saber. Deixa o like, se inscreve e até mais com mais vídeos insanos no canal Cine Insano. Tamo junto. Valeu, rapaziada.